meus dias servindo a Jesus, para me tornar e para que eu expresse a verdadeira imagem de quem Ele é na terra, que eu expresse a essência de Jesus. E eu creio que é isso que Ele quer fazer em cada um de nós, queridos. Da nossa vida nele, que está escondida nele. Salmo 139 fala sobre isso, que Deus, Ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo de a gente ter nascido. Ele escreveu no seu livro da vida. Então Ele tem uma identidade, um propósito, um destino para cada um de nós. Basta a gente descobrir nele o que é que a gente precisa se tornar aqui nessa terra, o que é que a gente precisa fazer aqui nessa terra. E tem tudo a ver com Ele, não tem a ver com nós, tem a ver com Ele, tem a ver com o seu propósito. Por isso que eu acredito que Jesus não é só como Salvador, mas Jesus não é só Salvador, Ele é um rei, Ele tem um reino. Por isso que em Apocalipse, 1 Pedro vai falar o quê? Que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido. Significa o quê? Que nós somos uma geração de reis e sacerdotes. Sacerdócio significa estar queimando por Ele, estar nesse sentido de vida, adorando a Jesus, entregando nosso louvor, queimando por Ele, sendo apaixonado por Ele. E reis é reinando sobre a terra, reinar nos lugares onde a gente está, fazendo aquilo que a gente precisa estar fazendo nos dias que a gente vive. E é para isso que Jesus, Ele não quer só nos salvar, Ele quer nos tornar alguém semelhante a Ele na terra. Por isso que a Bíblia vai sempre falar em Romanos, fala sobre isso, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela está aguardando, gemendo pela manifestação nossa, que somos filhos. As faculdades, as escolas, as áreas do nosso trabalho estão aguardando ardentemente pela manifestação. E como é que a gente entende sobre isso? Como é que a gente se engaja nisso? Como é que a gente vai viver isso? Aprendendo quem Ele é cada dia mais, se relacionando com Ele em intimidade e compreendendo através da sua palavra tudo que Ele é e tudo que Ele quer que a gente. Eu creio que nós somos a geração que antecede a vinda de Cristo, assim como nós cantamos essa música do Rodolfo, assim como nós cantamos outras músicas. Nós somos a geração que vai contemplar a Nova Jerusalém. Nós vamos contemplar isso na terra. Por isso nós precisamos nos tornar alguém relevante nos dias que a gente vive. Por isso que para muitos vai ser um dia glorioso, e para muitos vai ser um dia terrível a vinda do Senhor. Vai ser glorioso para aqueles que estão se tornando semelhante a Ele. Porque se a gente for ver todo o propósito de uma igreja, todo o propósito da igreja na terra, é fazer que nós nos tornemos a estatura do varão perfeito. Não é isso que fala em Efésios 4? Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, eles trabalham para quê? Para tornar o corpo de Cristo cada vez mais semelhante a quem Jesus é. Esse é o propósito da igreja verdadeira na terra, tornar uma igreja, fazer ela se tornar semelhante a Jesus Cristo. Para isso que Ele espera a nossa manifestação. Única fonte, o único lugar, a única instituição que tem o poder de trazer o céu na terra não é o nosso presidente, é a igreja. Por isso que Apocalipse fala que o Espírito e a noiva dizem: a cultura dos céus, ela é trazida pela igreja, uma igreja que se move em paixão e amor por Jesus.
uma igreja que está totalmente relacionada com Ele, se tornando essas reis na terra. Você deve estar falando: Jeff, mas eu não tenho convicção dessas coisas ainda, nem sei quem eu sou, nem sei o que Ele tem para mim. Os apóstolos também não sabiam quem eles eram. Eles acharam que era uma coisa na terra, mas conforme eles foram andando com Jesus, que foi o primeiro chamado que Jesus deu para eles, Mateus 2 vai falar que, Mateus 3, desculpa, ele separou 12 para estar com Ele, pregar e expulsar. A primeira chamada de Jesus para que os discípulos andassem com Ele era para quê? Para estar com Ele e depois manifestar o que eles precisavam manifestar. Por que era? Eles eram nele. Por isso que quando Pedro tem aquela revelação de quem Jesus era, no meio daquele lugar improvável, que se vocês não sabem, a revelação que Jesus que tinha entre o povo judeu, que era Cesareia. Cesareia, pensa no lugar promíscuo, pensa no lugar de treva. Era aquele lugar, nem um judeu ia para aquele lugar. Jesus tira eles de Jerusalém, leva até nesses lugares, e lá ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? No lugar mais improvável que podia ter na terra naquele momento, foi quando Pedro teve uma revelação de quem Jesus era. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, qual foi a resposta de Jesus para ele? Ele falou: uau, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí, através da revelação que Pedro teve de Jesus, Jesus olhou para Pedro e falou assim: e tu és Pedro. Olha a identidade, já Jesus gerando nele. Depois que Pedro entende quem Jesus é, Jesus dá uma identidade para ele, falando assim: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que ele estava falando sobre ele, mas ele deu uma identidade para Pedro. Pedro compreendeu. E sabe como é que a gente vai nos tornar o que a gente precisa nos tornar nos dias que a gente está vivendo? Quando Jesus for suficiente para nós. Quando Jesus se tornar o tudo na nossa vida. Quando Ele se tornar o primeiro lugar. Quando a gente acorda, antes de a gente fazer qualquer coisa nessa terra, Ele quer se tornar esse primeiro lugar dentro de nós. E nos dias que a gente vive, é o que é mais difícil de se fazer. Nós somos a geração mais afetada por ansiedade, por coisas que, depressões, suicídios, por falta de identidade, de saber quem verdadeiramente a gente é, de saber verdadeiramente o propósito que a gente tem nessa terra. E tudo que Jesus quer nos mostrar é que Ele tem uma identidade preparada para nós, que Ele tem um propósito para nós, que a gente é amado por Ele, que nada nessa terra pode nos separar do amor dEle. Nada nessa terra, queridos. Se a gente se aproximar dEle, nada vai nos roubar dessa presença, essa presença gloriosa de Jesus na nossa vida. A gente tem momentos de altos e baixos como jovens, a gente passa por dificuldades, a gente passa por necessidade, a gente passa por tudo nessa terra, mas se a gente tiver Jesus e Jesus for o suficiente na nossa vida, a gente vai passar tudo isso com alegria. Falta de dinheiro, falta de alguma coisa que ainda falta dentro de nós, uma carência, uma decepção. Se Jesus for o suficiente, queridos, tenho certeza que a gente passa essas dificuldades com um sorriso no rosto, com alegria estampada na nossa face. E é isso que Jesus quer nos tornar. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata de um Deus que a gente não viu, mas a gente contemplou a ele através das escrituras, através dos feitos de Jesus, através de quem Jesus é na nossa vida. A gente consegue contemplar quem ele é. E o propósito dele sempre foi o quê? Tornar o ser humano semelhante a ele. Não foi isso em Gênesis 1, 25, 26 e 27 fala assim, ó, aí Deus disse: agora vão fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais de todas as espécies. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homens e mulheres. Vamos fazer eles a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse foi o propósito de Deus desde o início. O que Jesus, por isso que eu estava falando antes, que Jesus não é só Salvador, Ele veio resgatar a humanidade. Para quê? Para poder contemplar Jesus, para contemplar Deus, para contemplar verdadeiramente. Nós podemos contemplar não só quando a gente estiver com Ele, lá na glória, ou quando Ele estiver voltando, mas nós podemos contemplar Ele. Está vivendo nos dias de hoje, querido. Jesus vem resgatar isso, essa humanidade caída. Por isso que ser humano não é pecado. Pecado é querer ser Deus. Pecado é a gente querer ser santo sem entender verdadeiramente a nossa humanidade, entender a nossa identidade como ser humano, que a gente tem fraqueza, a gente passa por dificuldade. Hebreus 5 fala que nós não temos um sumo sacerdote que está à destra de Deus, que não passou por fraquezas ou foi tentado pelas coisas que a gente fez, que a gente passa, mas sim passou por tudo isso, mas não pecou. Ele passou, querido, Ele sabe das nossas fraquezas. Ele é um sumo sacerdote que está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele sabe tudo o que a gente passa, tudo o que a gente passa. Salmo 139, como eu falei no começo, Deus escreveu os nossos dias. Davi entendeu isso. Deus escreveu até os dias ruins que a gente tem. Ah, Jeff, isso é loucura. É loucura, cara. O evangelho é loucura. Tem coisas que a gente passa, a gente nem entende porque a gente está passando, mas depois que a gente passa, a gente fala: caramba, era para mim ter um ensinamento que, cara, eu precisava amadurecer nessa área, eu precisava crescer. Não é verdade? Quando a gente passa depois da luta, não é verdade que a gente sente assim: cara, agora eu aprendi o que eu precisava ter aprendido. Não precisava ter passado, mas agora eu passei e agora eu sei o porquê eu passei. Então Jesus faz essas coisas loucas às vezes na nossa vida para a gente ter experimentos dele, para a gente estar com Ele, para a gente entender que a gente é fraco e sem Ele a gente não pode nada, porque tudo vem dele e tudo vai voltar para Ele. Por isso que Ele quer que a gente nos tornemos a imagem dele, a imagem exata do Deus invisível. Ele foi, e tudo que Ele quer é que nós nos tornemos a imagem de quem Ele também foi na terra, se relacionando com Ele, em intimidade com Ele. Efésios 1:4 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhidos para sermos dele por meio da nossa união em Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Nos apresentarmos diante dele sem culpa. Quantas vezes a gente tenta entrar na presença de Deus, a gente vai orar, está com uma dificuldade,
E a gente fica com medo, assim, aquele receio de entrar na presença dele e falar: pô, Jesus, errei de novo, caí mais uma vez, pisei na bola. Na verdade, já não passou por isso, eu já passei várias vezes. E aí a gente fica aquele receio, tipo, será que eu vou chegar para Jesus e falar de novo que eu errei na mesma área? Mas querido, Ele já sabe. Ele só quer que a gente entre com confiança nesse lugar, falando para Ele: cara, errei de novo, me levanta de novo, faz ter experiência de novo com você, cara, faz andar contigo de novo, me levanta de novo. Estou caído aqui, jogado, mas eu não consigo viver sem Ti, não consigo ficar sem Tua presença. E aí Ele vai se tornando o suficiente para você. Quantas vezes Pedro caiu antes, depois mesmo até de Pedro entender, uau, teve uma revelação de quem Cristo era, Jesus olha para ele e fala assim: tu vai me negar 3 vezes. E outra vez Jesus falou assim: ó, preciso ser morto e tal, você entregue e tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pedro: não, Jesus, para, até parece, não vai acontecer nada contigo não. Jesus olha para ele e fala: ei, vai para trás, Satanás, tu está olhando para as coisas da terra. Jesus não estava repreendendo ele que ele estava possesso, mas é que ele estava olhando pelas coisas da terra, pela visão da terra, não pela visão do propósito. Então tu imagina quantas vezes Pedro teve essas experiências, mesmo tendo a revelação de quem Cristo era, tendo a revelação de quem Ele era, Pedro ainda tinha altos e baixos. E aí quando Jesus volta ressurreto, e eles começam a ter comunhão com a aparição de Jesus de novo na terra, Pedro volta a pescar e leva muitos a pescar com ele de novo. Além de estar fazendo o que ele não deveria estar fazendo de novo, ele leva muitos junto com ele ainda a fazer, né? E aí quando ele está lá pescando, Jesus chega na praia e fala: joga a rede do lado direito do barco, que foi mesma palavra que Jesus usou para chamar Pedro. Joga do lado direito a rede. E foi a primeira pesca que Pedro teve, começou a encher, ele teve que chamar ajuda. E quando Jesus ressurgiu para ele, e ele começa a puxar a rede, ele começa a ver que o negócio começa a vir pesado, ele entende: epa, essa voz eu conheço, essa voz eu conheço que está me chamando. Diz que ele joga tudo, sai nadando, vai até a praia e fica lá com Jesus. Em certo momento da noite, Jesus pergunta para ele: e aí, Pedrão, tu me ama? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: e aí, Pedro, tu me ama mesmo? Jesus: eu te amo. Aí Jesus intensifica ainda mais uma vez: Pedro, tu me ama? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E essa conversa com Jesus foi o suficiente para Pedro entender que não tinha mais volta para a vida dele. Ali Jesus começou a se tornar suficiente na vida de Pedro. Pedro não voltou mais para trás. A gente não vai ver mais relatos de Pedro voltando a pescar. A gente não vai ver mais relato de Pedro oscilando. Mas Pedro confiante, que colocou os irmãos para perseverar pela palavra que Jesus falou: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Pedro convocou os irmãos, e aqueles irmãos continuaram ali perseverando em oração, até que do alto eles foram revestidos de poder. E a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Jesus se tornou suficiente ou não se tornou suficiente na vida de Pedro? Mas precisou de um altos e baixos na vida dele. Precisou ele dar uma oscilada, precisou Jesus repreender ele, precisou Jesus depois posicionar ele de novo. E talvez seja isso que eu vim aqui nessa noite, querido. Reposicionar você para voltar a ouvir essa voz que te chamou desde o começo, para fazer essa voz se tornar audível de novo dentro do seu coração, de você
olhar para Ele e Ele ser o suficiente para você em tudo que você for fazer. Você é a resposta, querido. Resposta em uma geração que está sendo preparada em meio ao deserto. Os improváveis estão sendo preparados para manifestar quem Ele é na terra. Por isso que eu falei que eu queria deixar as luzinhas abaixo, para você ter esse momento com Ele, querido. É você e Ele. Só estou tirando para fora tudo que já tem dentro de você. Tudo que já está dentro de você, querido. O reino de Deus não está no lugar físico, como Jesus diz, mas está dentro de nós. Tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Mas às vezes a gente precisa deixar esse tudo que é o reino de Deus que está dentro de nós ser manifesto para fora. Às vezes a gente precisa chorar, às vezes a gente precisa se alegrar, às vezes a gente precisa se ajoelhar, bater no peito e dizer quanto a gente é fraco ainda, quanto a gente precisa dele, o quanto a gente ainda é orgulhoso, quanto ainda a gente precisa nos tornar mais humilde, quanto a gente precisa ainda entrar no lugar de ter mais experiências com ele. Eu vivo nesse lugar de dependência. Eu decidi viver nesse lugar de dependência. Eu tive muitos altos e baixos no começo da minha conversão, mas o dia que eu entendi que Jesus era o suficiente para mim, acabou. Não acabou as lutas, não acabou os altos e baixos, mas foi o suficiente para eu entender quem eu era nele, quem ele era para mim, que eu era amado por ele, que eu sou amado por ele, que eu sou amado por ele, que eu sou o que ele mais tem de precioso nessa terra. É isso que ele quer que a gente entenda, querido. E isso não é autossuficiência, porque João, o apóstolo do amor, quem disse que ele é o apóstolo do amor? Ele mesmo dizia, e o apóstolo a quem Jesus mais amava. Está escrito no evangelho dele, querido. Em nenhum outro evangelho tu vai ver falar sobre que João era o mais amado, mas no que ele escreveu, ele falava, o apóstolo a quem Jesus mais amava. Jesus não falou que ele era o mais amado, mas ele se sentia o mais amado. Ele se sentia amado. E isso não é autossuficiência, isso é entender o amor de Deus, isso é entender o quanto nós somos amados por ele. Ele quer se tornar o suficiente nas nossas vidas. Ele quer se tornar o tudo em nós, para que a gente entregue tudo para ele. Deixa ele te pegar, querido, assim como o Isaac falou no começo. Deixa esse leão sair para fora. Tem um leão aí dentro de você. Tem um leão aí dentro de você. Mas você precisa deixar ele sair para fora. Ele, manifestar quem verdadeiramente ele quer derramar do seu amor. Ele quer derramar da porção dele sobre a sua vida. Ele quer derramar da sua graça, te pegar no colo e te trazer de volta. Ele quer te pegar no colo e te posicionar no propósito. Ele quer te pegar e te colocar no lugar que você precisa estar. Lugar de reis e sacerdotes, uma geração santa, um sacerdócio real. Ei, Jesus. Deixa ele vir, querido. Deixa ele manifestar em você. Deixa ele queimar o seu coração de paixão, um fogo, uma sede por ele, uma paixão por ele novamente. Deixa ele se manifestar. Ele mesmo quer te posicionar.